como eu disse, nós vamos tratar desse assunto, e para nós iniciarmos, então, vamos pegar a carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4. Aliás, esse capítulo vai ser bem vasculhado, né, nessa aula dessa noite, e dentro desse módulo nós vamos tratar dos 5 dons e outras coisas mais que o Senhor tem nos dado, né? Tem preparado para nós. Bom, nos diz assim a palavra do Senhor: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então esse versículo 11, ele já começa a relatar para nós, a mostrar para nós que alguém nos concedeu, né, esse dom ministerial. Alguém deu, diz assim que Ele mesmo concedeu, e Ele mesmo, este mesmo é Jesus. Nós vamos discorrendo pela palavra, nós vamos chegar a essa conclusão que Ele mesmo aqui é Jesus, né? Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, né? Isso fica bem claro assim que é Ele mesmo, Jesus, porque antes disso aparece Ele sendo um assunto aos céus e Ele distribuindo dons, né, aos homens, e nós vamos caminhando dentro disso. Então não se trata aqui, né, essa nossa parte, não se trata de nós tratarmos dos dons do Espírito Santo, mas dos dons dados por Jesus, né, quando Ele então é assunto aos céus. Os dons do Espírito Santo, na verdade, eles são dados pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma missão, e essa missão é nos encher de dons, né? Então nós vamos ver no decorrer desse módulo que o Espírito Santo vai trabalhar em favor de que a igreja seja assim munida de unção para poder trabalhar em favor do reino estabelecido aqui nessa terra, né? Então está muito claro pela palavra, logo aqui nesse início, que Ele nos concedeu, e Ele nos concedeu mesmo, é Ele que levanta, é Ele que faz, né? Ele se incumbe de escolher, ele se incumbe de apontar o dedo e dizer: esse aqui é apóstolo, esse aqui é profeta, esse aqui é evangelista, esse aqui é pastor, esse aqui é mestre, né? É Ele que se incumbe disso. E aí nós precisamos atentar para aquilo que o Espírito Santo vai fazer, porque o Espírito Santo ele vai trabalhar em forma de dons, né? Dons, na verdade são 9 dons que nós vamos aqui até mencionar, vamos falar dele, mas os ministérios é o Senhor Jesus Cristo que entrega para nós, tá certo? O Espírito Santo tem essa incumbência, tanto é que nós vemos ali no Pentecostes, né, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio um sopro como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, foram distribuídos línguas como de fogo, e eles então passaram a falar em línguas conforme o Espírito concedia. E Pedro, tomado pela palavra de sabedoria, sai e prega, 3.000 almas se converte, né? E depois, logo em seguida, isso acontece no capítulo 2 e Atos, no capítulo 3, após aquela cura, né, daquele coxo na porta do templo de Formosa, há ali uma perseguição com os discípulos, e eles também reunidos ali, Pedro é tomado pela palavra, né, a palavra da sabedoria. Então, os dons, eles são distribuídos ali, né, e os dons os dons do Espírito Santo, é o Espírito Santo. Uma coisa que a gente tem que achar assim, tem que admirar em Deus, é que Ele trabalha na unidade, né? Ele trabalha na unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não trabalham separados, né? Não trabalham separados. Ninguém é grande demais, ao ponto de dizer eu sou grande demais, mas nós precisamos, isso mostrando para nós que nós precisamos uns dos outros, né? Nós necessitamos uns dos outros. Então, os ministérios relacionados aqui, que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios, é exatamente esses dons que vai trazer edificação e fortalecimento para a igreja. Não tem como a igreja caminhar sem que esses ministérios sejam nela distribuídos, né? Então, dentro desse tema, nós vamos tratar disso e ver a importância não só individual, mas na coletividade.
É muito bom saber que o Senhor, Ele trabalha na nossa vida. De repente você olha para um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, e você começa assim, a ser usado por Deus, né? E aí tem que tomar até cuidado, porque o dom, tudo é dele, a graça é dele, a misericórdia é dele, a bondade é dele, o ministério é dele, tudo é dele, por ele, para ele. E a gente fica assim, na nossa individualidade, nós precisamos atentar para isso e usar disso para que a coletividade, né, possa ser mesmo também edificada por essa bendita misericórdia do Senhor. Então precisamos entender como é que funciona isso, como é que o Senhor age no meio do seu povo. Primeiro Ele dá ali os ministérios, e aparece até no capítulo 1, no capítulo 12, 28 de 1 Coríntios, nós vamos ver aqui um primeiramente, né? E esse primeiramente, até esses dias nós estávamos conversando, esse primeiramente aqui apóstolos, 1 Coríntios 12, 28, vai dizer assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas, né? Ele faz isso. Aqui é interessante que aparece o apóstolo como primeiro, mas na regra estabelecida pelo Senhor não tem o primeiro, não tem o maior, não tem grande, todos são iguais perante o Senhor. Pode estar exercendo a função que for, pode ser apóstolo, mas isso não quer dizer que ele é maior do que o profeta, maior do que o evangelista, maior que o pastor, maior que o mestre. É bom que a gente assim tenha essa visão, né? Ele dá, é o Senhor que faz, né? O Senhor que dá os ministérios, mas quando aparece aqui primeiramente é porque na verdade a igreja ela é formada por um alicerce lançado. Em todo lugar, aqui na cidade de Tremembé tem gente lançando aqui, né? Em cima do fundamento que é o Cristo. Então esse trabalho é um trabalho apostólico, né? A pessoa sai daqui, vai em outro lugar, vem de gente de fora, evangeliza, prega, forma um grupo, enfim. Esse primeiramente tem que se começar por um trabalho assim de missão, um trabalho onde alguém lança uma semente e trabalha naquele determinado lugar. Então quando se fala primeiramente, é que Paulo, por exemplo, Paulo é o exemplo, né? O exemplo máximo disso, claro que o máximo é Jesus, mas Paulo ele funda as igrejas, ele sai, ele estabelece aqui, estabelece ali. Então primeiramente o uso, em primeiro lugar, é do apóstolo. O apóstolo ele se levanta para trabalhar em função disso. Então quando se fala disso, fala primeiramente apóstolos, é questão de nós assim, usarmos um pouco a sabedoria que Deus nos dá para entender que não é porque é melhor do que ninguém, não é. Inclusive o apóstolo Paulo chega a dizer que nós apóstolos somos considerados os últimos. Se vocês pegarem dentro de um contexto, vocês vão perceber isso. Nós, como apóstolos, nós somos considerados como os últimos. E na regra do Senhor, o último é o primeiro, o primeiro é o último. Não é isso? Quem foi João Batista? Nascido entre mulher, ninguém foi maior do que ele, mas dentro do reino de Deus, dentro do reino de Deus, o menor é maior do que ele. Não é isso? E até no final dessa ministração, vou falar do João Batista, que é um exemplo lindo para nós. João Batista é um exemplo lindo para nós, né? Então o apóstolo Paulo mostra que Deus estabeleceu na igreja, ele mostra a ação divina, né? E o aspecto da distribuição por intermédio da Trindade é lindo também. É muito bonito nós vemos a maneira que o Senhor foi trabalhando. Enquanto Jesus ele sobe aos céus e ele entrega o ministério, até porque ele exerceu esses ministérios aqui na terra, com a sua experiência ele faz isso. Nós vemos que essas outras funções dentro da igreja, houve interação da Trindade. Perceba que o capítulo 12, versículo 28 de 1 Coríntios, vai dizer ali que é apresentado para nós os dons ministeriais ajuntados com os dons do Espírito Santo, estão juntos ali. Mas se nós formos parar e analisar direitinho, nós vamos ver que são distintos, são separados, dons separados, né? No versículo 4 e 6 desse mesmo capítulo 12 nos mostra que o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
Não sei se aqui aparece a palavra pneuma, né, no grego, não sei, mas deve ser. No Novo Testamento, geralmente, quando entra espírito é pneuma hagios, né? Então, ora, os dons são diversos, os dons são dados pelo pneuma hagios, pelo Espírito Santo. E também há diversidade nos ministérios, mas preste atenção que aqui aparece: o Senhor é o mesmo, e é o Kyrios, né? Ele é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Nós vemos o pneuma, vemos o Kyrios entrando em ação, e aqui aparecem os ministérios. E há diversidade nos ministérios. E ali se fala do apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Tá certo? Estamos juntos aí? Vamos lá. Então vamos lá. E aí diz assim: e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Teós, o mesmo Deus é quem opera em todos. E aí aparece a presença do Pai. Pai trabalha nas realizações. Ele trabalha naquilo que é resultado de uma igreja crescida, de uma igreja edificada e fortalecida em Cristo Jesus. Tá certo? Então os dons são diversos, mas o pneuma é que dá. O pneuma é o mesmo. E também a diversidade do ministério, mas o Senhor é o mesmo. No Antigo Testamento, a conotação dada a Deus era sempre Senhor, Senhor. Mas quando chega no Evangelho, e a partir do Evangelho, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Jesus sendo chamado de Senhor. Ele sendo Deus, deixou de ser Deus para se humilhar, ao ponto de Deus dar a ele o nome que está acima de todo nome, e ele passa a ser Senhor de Senhor. Então esse nome dado de Senhor, ele é exatamente pela humildade de Jesus. Então o Senhor é o mesmo. E ocorre que as realizações, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade dos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade nas realizações, mas o nosso Deus é o mesmo, aquele que opera tudo em todos, presença do Pai. Tá ok? Então aqui ele faz uma distinção entre a palavra dons, que no original a palavra usada é carisma, né? A palavra carisma, que no grego, né, significa graça, o dom gratuito, e charis, né? Charis. Aliás, nós somos atraídos por essa graça bendita do Senhor. Eu me lembro que na renovação carismática, nós somos atraídos para a carismática, até porque a igreja evangélica não abraçou a gente, né? No começo. A gente chegava por perto deles, já vem os carismáticos, vem os católicos, era assim, João Carlos? Era terrível, né? E até que nós fizemos uma certa força para ficar ali, né, gente? Até calça social, de vinco, aquela coisa com a boca larga, sei lá, a gente fazia tudo ali que era legalzinho, né? Um palitózinho e tal no meio, mas parece que não dava liga, não sei. Não dava liga, né? Os mais antigos aqui sabem disso, não dava liga, não tinha jeito. Inclusive teve gente dos nossos que em dia de ceia foi assim desprezada como, não, você é uma católica, né? Correu isso na história, infelizmente correu isso, e os daqui, os da casa sabem o que aconteceu. Inclusive provocou até vinda de gente de lá para cá por causa dessa conduta, né? Desse desprezo. Mas nós fomos atraídos por esse carisma, né? Carismático. Aliás, é bom que você saiba que Deus usou os carismáticos e usou muito. Inclusive, eu sou fruto de uma oração de um líder carismático. É bom que vocês saibam disso. Por isso que não se pode discriminar ninguém, não pode, sabe, achar que nós somos grandes demais, não somos nada, gente, nada. Amém. Quando eu fiquei doidinho virando em círculo, né? Virando em círculo, primeiro que me levou na casa desse senhor, talvez ele até ouça isso, né? Cito até o nome dele. Quando eu ouço, o João mandou alguma coisa dele, quando eu ouço, falo, meu Deus, obrigado pela vida desse homem. João Roberto Bogas, eu não sei se o pastor João conheceu, ele foi quem foi usado tremendamente, porque ali o carisma, né? O charisma era assim muito forte. Deus abençoava, né, tremendamente aquele grupo. E com a Bíblia no peito, oração ali por mim, começa a cantar, eu só confio no Senhor que não vai falhar, e de repente o Senhor não falhou mesmo, né? Cântico, eu não sabia nem quem eu era. Meu Deus, eu não sabia nem quem eu era, nem como cheguei ali. Mas enquanto eu cantava esse cântico, enquanto ele cantava, eu comecei a cantar sem conhecer a letra, e a libertação veio para mim. Então esse carisma nos atraiu.
Esse carisma nos atraiu. Muitas pessoas se renderam ao Senhor por intermédio desse trabalho feito ali dentro, né, do catolicismo romano. E foi os dons do Espírito Santo. Quantas vezes nós fomos visitados, né, pelos dons espirituais? Quantas vezes? Eu não tenho vergonha de dizer, vou contar para vocês que eu fui batizado, comecei a orar em língua sem mesmo saber como era aquilo, dentro de um banheiro, né, dentro de um banheiro. Foi lindo, né, a ação de Deus. Enquanto eu orava, de repente minha língua rolou e aí nunca mais desenrolou. Oh, glória a Deus! Estou enrolado até agora. Né? Então, toda a aplicação de dons que vemos nesse capítulo 12 fala das manifestações do Espírito Santo. O Espírito é o mesmo. Mas nós concluímos então que dentro da Trindade a manifestação dos dons espirituais sempre é dada ao Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, ele cumpre uma função, né? Interessante que quando nós olhamos no princípio, nós vemos Deus trabalhando, né? Deus trabalhou ali em unidade também, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ele diz a Bíblia que ele faz todas as coisas. Quando chega na criação do homem, façamos do homem, entra ali no plural, entra uma pluralidade ali. E o Senhor Jesus, aí depois de muito tempo, o Senhor Jesus vem e fala assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Glória a Deus. Né? Então, isso quer dizer que não parou o trabalho. O Senhor trabalhou lá no início da criação e Ele trabalha até hoje. E o trabalho dele é dividido. Né? O trabalho dele é dividido. Jesus nos dons, alimentando a igreja, né? Na unção, e o Pai vê nas realizações, e o Espírito Santo enchendo, né? Enchendo a igreja com esses dons espirituais, dons ministeriais por Jesus, dons espirituais pelo Espírito Santo e as realizações pelo Pai. Bom, 1 Coríntios 12:8 vai nos dizer, né, porque é dada um mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e aí é que nós vemos a intervenção do Espírito Santo dentro da igreja. Há uns mediante o Espírito, mediante esse Espírito que foi derramado, né, sobre nós, a começar ali no dia de Pentecostes. Ele dá então, mediante o Espírito Santo, esse pneuma, a palavra da sabedoria. Então, às vezes você vê alguém sendo usado por Deus, mas não dava nada para aquele homem, para aquela moça, não dava nada. De repente a sabedoria de Deus toma, né? E é bom sabermos que é Deus que faz, né? Mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, né? Palavra de sabedoria. Outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, segundo o mesmo Espírito, Espírito Santo, né? A fé. A outro, segundo o mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedades de línguas. E a outro, capacidade para interpretar. Então, esses dons são dons espirituais que trabalham em linha, né, com os ministérios. Não tem como nós trabalharmos para Deus se nós não nos enchemos do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo vem dessa forma: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento, fé, cura, milagre, né? Dom de línguas, interpretação, enfim, o Senhor trabalha em cima disso. E existe, gente, um combate em cima disso. Tudo que Deus faz, contra a ação de Deus, há um combate. Claro que existem algumas aberrações, claro que existem algumas coisas que extrapolam, né, os níveis da sanidade até. É um negócio doido, as pessoas às vezes abusam. Poucos dias nós vimos lá um ratatá, não precisa nem falar, né, aquela zombaria, aquele escárnio. E aí se cai em descrédito, né, aquilo que o Senhor fez por nós e continua fazendo. Mas o Espírito Santo continua enchendo a igreja. Aliás, assim, eu vejo que no tempo que nós vivemos não tem tido tanta busca pelos dons espirituais. Não tem tido. Nós tínhamos as nossas reuniões antigamente, gente, que fervia, né? Uma panela quente, né, gente? Claro que havia erros, havia falhas, né? Havia gente que queria expulsar demônio e quem estava sendo mordido por um bicho, um rato,
um pernilongo, né? A gente viu isso. Então acontecia essas coisas, claro, tinha os erros, tinha as falhas, mas o povo era sedento, muito sedento, né? Buscava mesmo. E é bom que todos nós, claro, mas principalmente os mais novos, que busquem mesmo receber do Espírito Santo, palavra de sabedoria. Aliás, lá em Tiago 5, eu até gosto, sempre vou orar quando vou preparar uma mensagem, enfim. Quando estou orando, eu sempre falo para Deus: Senhor, está escrito lá em Tiago 1,5, grava essa palavra. Todo aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e a ninguém nega. Comece a orar assim, principalmente os mais novos, né? Que está chegando, está trabalhando com o Senhor. Peça sabedoria para Deus. O Espírito Santo dá sabedoria. Conhecimento também, conhecimento depende também de empenho, dedicação e tal, mas tudo gira em torno da busca do Senhor. Então, busca do Senhor. Então, o Espírito Santo se manifesta dessa forma. No capítulo 12, versículo 5, vou repetir algumas coisas aqui, que essa apostila era bem curtinha, então não se importe com isso, tá bom? Diz assim, no capítulo 12, verso 5, que a diversidade nos ministérios, a diversidade como nós aqui já vimos. É interessante, né, gente? Também na questão do evangelismo, né? Parece o evangelista. O evangelista, ele tem a rodinha no pé, interessante. O evangelista, nós tivemos um irmão em Tremembé, o pai do Gustavo, esposo da dona Elisa, que aquele homem, meu Deus, que aquele homem para evangelizar era uma fera. Ele, se saísse com ele com pressa, você tinha deixado para trás, porque então tem gente que é tremendamente usada nesse dom que o Senhor Jesus dá, e a gente às vezes não percebe. Às vezes não é chamado na frente, não está na frente, está mais gente, o evangelista nada, sabe? Prega para todo mundo. Então, embora que às vezes a pessoa não se destaque no meio, mas tem gente que não consegue ficar sem entregar um panfletinho, né? Tem que andar com um panfletinho no bolso. Fica o nome daquele irmão lá, do irmão do campo de futebol, que apareceu ali, o Pio que eu diga, né? O Pio, né? Jesus amado. Tem gente que fala para todo mundo a respeito de Jesus, né? Então, a diversidade dos ministérios, mas o Senhor é que atua, né? Embora em todo o Antigo Testamento a palavra usada para o Pai, né, era Senhor, já falei sobre isso. Hoje na Nova Aliança nós podemos ver na Nova Aliança o Kyrios entrando em ação, né? Então podemos concluir, como os dons espirituais dentro da ação é atribuído ao Espírito Santo, os ministérios são atribuídos a Jesus. Os 9 dons do Espírito Santo falados aqui, dito aqui, né? Passei para vocês agora um pouquinho os 5 ministérios que são assim muito importantes para a edificação da igreja. Inclusive, existe uma não é dúvida, uma afirmação por parte de muitos que não existe mais apóstolo e nem profeta. Então é isso que eu quero falar com vocês, né? Diz que não existe. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem que se peneirar isso, né? Claro. Mas eu não acredito nisso por conta de uma palavra que o Senhor nos fala aqui e vou mostrar para vocês. Então, dentro da ação da Trindade, cada um faz uma parte. Capítulo 4, versículo 8, eu falei que Jesus, né, ele concedeu a uns para ser apóstolos, outros profetas, tal. O capítulo 4 de Efésios, versículo 8, vai confirmar isso, quando diz assim, nos mostra que, por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, baseado nisso aqui, essa palavra que aponta que ele mesmo é que deu, ele deu. Depois, logo em seguida, isso aqui é dito no 8, depois no 11 é dito, né? Ele mesmo deu, ele mesmo trabalhou e deixou, o Espírito Santo trabalhou na função de derramar sobre nós os dons espirituais, né? Como eu disse, o nosso foco nesse módulo é tratar esses ministérios que são dados para Jesus.
por Jesus, né, para a edificação da igreja. E claro que os dons espirituais também com importância absurda, né? Capítulo 12, no verso 6 da primeira carta aos Coríntios, aparece então a atuação do Pai nas operações e realizações. Capítulo 12, verso 6, né? Alguém pode ler para nós esse capítulo 2, verso 6, por favor? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em todos. Está dentro do contexto, né? E é o Teós, né? Deus. Há diversidade nas operações e realizações. Então, dons ministeriais, né? Dons espirituais, e também vem agora as operações e realizações, que vem da parte do Pai. O Pai sempre dizendo amém, né? Está tudo certo, é assim mesmo, vamos lá, vamos prosseguir, né? O demônio caindo por terra, Satanás correndo, né, dos filhos de Deus, tudo por intermédio de uma ação, de um mover do Senhor, que é o Senhor dos Senhores. Então essa expressão Deus é usada em todo o Novo Testamento, e aí podemos concluir a atuação da Trindade na edificação do corpo de Cristo. Oh, glória. O corpo de Cristo é edificado dessa forma, dessa maneira, né? Cada um tendo a sua atribuição. Jesus trabalha nos dons ministeriais, o Espírito Santo trabalha nos dons do Espírito, e o Pai trabalha nas operações e realizações. Nós já vimos, né, que são cinco dons ministeriais, são 9 os dons espirituais, e as realizações, alguém pode perguntar, mas onde estão as realizações? Né? Aí as realizações você tira aí, né, vai tirando os dons espirituais, os dons ministeriais, aí vai sobrar, o que sobrar aí é realização. Por exemplo, nós vemos socorros, né? Governos, exortações, contribuições, enfim, são várias atribuições que têm que ser dadas ao Senhor, o Pai, o Teós, né? E Ele que faz, Ele que realiza tudo isso. Então, vê lá quais são os dons do Espírito, vê lá quais são os dons ministeriais, aí o restante é realização do Pai. Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também, né? O Pai trabalhando e eles trabalhando ali em unidade. Efésios 4, versículo 7 nos diz que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção dos dons de Cristo. Em primeiro lugar, ele começa falando do dom da graça, depois fala do dom de Cristo. Fomos atraídos pela graça e depois recebemos o dom de Cristo. Se alguém tem intenção de ser apóstolo, ele busca, né? Começa a buscar. Quer ser um evangelista, busca. Quer ser um profeta, busca. Quer ser pastor, busca. Quer ser mestre, busca, né? Porque o Senhor, Ele não só salvou, não só Ele concedeu a graça, mas Ele deu para nós a condição de também sermos usados na sua obra. Embora nesse texto não apareça a palavra carisma, e sim a palavra doré, que significa dons e dádiva. Ele relaciona que o Senhor Jesus deu com a graça, e isso nos deve chamar de dons da graça. Efésios 4, do 8 a 16, eu até anotei aqui no texto, vai nos mostrar a finalidade desses dons ministeriais para a vida do homem que queira abrir o coração para Deus. E nessa ação de Deus, a igreja passa a ser edificada e assim preparada para a vinda de Jesus. Nós temos que estar envolvidos com isso, né? Totalmente envolvidos. E aí, gente, algumas perguntas são importantes, embora que, como eu disse, a nossa apostila é curta, né? Não tem muita coisa, então a mim não me desgosta, é bom que eu repita as mesmas coisas, né? Como diz o apóstolo Paulo. Algumas perguntas devem entender esse propósito de Deus. O que Deus concedeu aos homens, né? Aí nós vimos já os dons ministeriais e tal. Quantos dons? Nós já vimos aqui, né? 5 dons ministeriais, os 9 dons espirituais. E Efésios 4, 8, eu relacionei aqui, mas eu vou ler porque eu gosto da palavra, eu vou ler aqui, né? Tem alguma coisa linda aqui no meio, vamos lá.
4:8 em diante, vai dizer assim: por isso disse, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, já li agora há pouco, né? 8, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, sempre se referindo a Jesus. Aquele que desceu é também o mesmo, que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo, dentro daquilo que nós vimos ali no início, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas, com a intenção de que houvesse aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo. Até que todos, esse até que todos que eu queria que vocês prestassem bem atenção, até que todos, é aqui que nós entendemos a questão do apóstolo e do profeta, porque o Senhor deu os dons, certo? Olha só, Ele deu os dons até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, até que isso acontecesse. Então Ele deu os dons ministeriais. Dentro desses ministérios está o apóstolo e o profeta, ok? Então, até que isso acontecesse. Agora, vamos ser bem sinceros: já aconteceu isso? Já aconteceu isso na sua plenitude? Todos já chegaram à unidade perfeita? A unidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós atingimos isso? A estatura perfeita da plenitude de Cristo? Então, gente, é isso aqui que vai determinar o fim de tudo, porque nós vamos atingir essa plenitude quando concluir tudo, quando tudo se findar. Então, não diz a palavra de Deus que os apóstolos, inclusive a questão é que dizem, né, não, que os apóstolos, profetas vieram e colocaram, lançaram o fundamento. Então, se eles lançaram o fundamento, acabou, não precisa mais. Mas não é isso. É até que todos cheguem ao pleno conhecimento, até que todos cheguem à unidade, tenham vivam assim a estatura da plenitude de Cristo, né? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então, basicamente, nós temos um propósito para esses dons ministeriais, ou seja, edificação do corpo de Cristo, e dentre eles, apóstolo e profeta. Agora, uma coisa é nós acreditarmos que existe apóstolo. O apóstolo, ele lança, como nós vemos, ele lança, né? Lança aqui, lança ali, lança lá. Ele trabalha em cima do fundamento que é Cristo. Está ocorrendo agora, gente. Tem gente lançando em cima do fundamento que é Cristo. Tem gente agora fazendo. Agora, a questão é a seguinte: a questão é nós aceitarmos uma pessoa dizendo, eu sou apóstolo. Aí é diferente. É nisso que pega. Não, eu sou profeta do Senhor, né? A pessoa chega se gabando. A questão não é acreditar que tem apóstolo, existe apóstolo ou existe profeta. É acreditar, o problema está em acreditar que qualquer um é apóstolo, qualquer um é profeta. O problema está nisso, reside nisso. Mas nós não podemos generalizar dizendo assim, não tem. Não está vendo essa enxurrada aí de apóstolo, todo mundo dizendo que é apóstolo, acredita nisso? Não, eu acredito que até que nós que precisemos atingir a estatura de varão perfeito, vai haver sim, os ministérios vão estar em ação. Isso eu acredito. Como diz o irmãozinho, estamos juntos? É isso mesmo? Vamos lá, confere? Até que aconteça isso. Não aconteceu ainda, gente. Não vamos desprezar essa visão de que não existe mais. E isso é claro por conta de muita profetada, né? Gente, eu já vi profecia se cumprir assim, de Jesus. Quem aqui já viu profecia se cumprir? Tem mais gente aqui? Levanta a mão aí. Quem mais? Gente, olha quanta gente. Se você chegar no meio de um povo, você vai ver profecias se cumprindo. Embora que profecia também, é bom que a gente perceba que
profecia é um dos dons do Espírito Santo. Uma pessoa pode profetizar em um determinado momento, mas não ser profeta, isso pode acontecer também. Vocês se lembram lá? Que é a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, discernimento, né? Discernimento, eu já entrei no discernimento, cura, milagre, ou línguas, né? Capacitado para interpretar, e depois entra lá no final, profecia. Então profecia também é um dom espiritual. Concorda? É um dom espiritual. Então nem todos que profetizou um dia lá tal, porque nós já vimos muita aberração nesse meio, né? Eu cuidava do menino, acho que eu já contei essa história na igreja, que ele queria muito se casar. Então, gente, era terrível. É terrível, queria se casar. Então a conversa dele é tudo em cima de casamento. Aí um dia, eu trabalhava muito no mercado, um dia de carnaval, eu não pude estar lá, cheguei à noite. Quando eu cheguei à noite, esse menino ele chegava na porta da minha casa e eu chegava no serviço depois dele, muitas vezes chegava e ele ficava em casa até tarde. Era aquele tipo que eu levava até na esquina e trazia de volta. Gente, a gente começava a falar de outras coisas, né? Disfarçando, ele falava de outras coisas, mas ele era solteiro e queria casar, o negócio era casar, sabe? E eu me lembro que num desses retiros que nós tivemos, uma profetisa, né, falou para ele lá que Deus estava cuidando da esposa dele, da família dele, do casamento dele. Aí ele ficou bismado, eu casei, e justo com ele, gente. Imagina só, eu trabalhei para arrebentar aquele dia. Quando eu cheguei lá, com quem que eu me deparei? O primeiro que veio. Eu cheguei para jantar, dormi, acho que no outro dia tinha que trabalhar também, acho que não tinha mesmo, porque naquela época não foi fácil. Tinha que descansar para outro dia trabalhar, tinha que estar lá para dar uma sondada nas coisas, dar uma olhadinha ali. E aí, com quem que eu me deparo? Primeiro. Aí ele veio, vem cá, olha, o profeta aí falava para mim que Deus está abençoando meu casamento, minha esposa, mas eu não tenho, e daí como é que eu faço? Ele queria que, eu acho que na verdade, ele queria que aquilo ali fosse até verdade, né? O doutor Flávio conheceu quem era esse menino. Casou hoje, é uma bênção, tudo, né? Agora parou de falar de casamento. Agora eu que puxo o assunto, ele e o casamento, como é que está? E a esposa, e a filha e tal, né? Profetada, muita profetada. Muito. Inclusive, quando morreu um menino, um filho de um irmão, um casal nosso, eu já contei também essa história, nós ficávamos ali, eu e a Margarete ficávamos ali com um grupo, tarde inteira, até a noite, trazia escoltado o casal para casa, e esperando a cura do garoto, o milagre do garoto. Aí quando veio a notícia 7 dias depois, o menino tinha morrido, aí sai a avó lá dentro. E começou a gritar comigo, onde está esse Deus? Não disse que meu neto ia sair dessa? Eu não falei nada. Né? Até a mãe saiu, virou a cara para mim assim, como se eu nunca falei, Deus está mandando falar, tal. Então tem profetado. Por causa disso, aí as pessoas querem desfazer de todos, né? Mas nós não podemos generalizar, porque tem gente usada por Deus. E se não for usado por Deus, vai dar conta do Senhor, né? Então, basicamente, temos um propósito para esses dons, né, que é a edificação do corpo, é a preparação e capacitação aos santos para a obra do ministério. Ao mencionar propósito, nós vemos de uma maneira muito clara, dentro desse texto, que o Senhor vai nos dando informações a respeito dos dons. Capítulo 4, versículo 5, vai nos dizer que vai nos mostrar claramente que existe sim, né, uma confusão, né, que a respeito do pastor, né, estou trazendo aqui uma informação errada, mas diz aqui que alguns dizem que não são 5 ministérios, mas na verdade são 5 sim. A confusão é em torno também do mestre, o mestre e o pastor, porque ali o texto diz assim, que são pastores e mestres. E agora é bom que a gente tenha assim, a definição bem clara, que são 5 ministérios mesmo ali,
incluindo pastores e mestres. Por quê? Porque há pastor, gente, há pastor que não é mestre. Se eu falar assim, eu sou mestre, gente, brincadeira, eu não sou mestre. O pastor, ele tem que ser apto para ensinar, mas nem por isso ele é mestre. O mestre, gente, ele tem umas pegadas. O mestre tem uma pegada, não, doutor Flávio? Ele tem umas pegadas que você olha assim e fala assim, meu Deus, aonde é que esse homem viu isso? É diferente. E tem gente que acha que aqui está incluindo, então são 4 ministérios, pastor e mestre, então juntos os dois, porque o pastor ele tem que ser apto para ensinar. Sim, o apto para ensinar não é sinal, ser apto para ensinar não é sinal que ele é mestre. Em contrapartida, às vezes o mestre também não é pastor. Nós vamos ver isso no decorrer da apostila. O mestre às vezes não é pastor. O pastor cuida da ovelha. O peso dele é cuidar da ovelha. A ovelha está sendo arrebentada lá, gente. Ele rasga o mato no peito. Ele não aguenta ver. O mestre, existe mestre e pastores, né? Pode ter os dons, mas às vezes não, às vezes é mestre. Isso é aplicado a não ser mestre. O negócio dele é ensino, é palavra e tal, mas ele não tem aquilo que o pastor tem. O pastor se arrebenta, né? Precisa jejuar, passar lá 3 dias jejuando, coitado, ele quase morre lá, né? Precisa deixar o celular ligado, é o celular ligado lá. E alguém vem ainda 4 horas da manhã e fala assim: escuta, liguei para o senhor, já não me atendeu. É assim. É assim que funciona, né? Quem é pastor sabe disso. Então, agora existe pastor e mestre, que não é o meu caso, eu não sou mestre. Se precisar ensinar, eu procuro fazer, mas exerço essa função sem ser mestre. Existe mestre que é pastor e mestre, né? Que se preocupa com o ovelha, que cuida do rebanho, enfim. É assim que funciona, né? Então eu até notei que nem todo que ensina é mestre e nem todo que é mestre é pastor, embora pode-se ter os dons, 2 dons. Pronto para ensinar e apto também, né? E apto também para ser um pastor, né? Nós temos isso aqui, graças a Deus. Alguém pode ser mestre e ser pastor, e alguns podem exercer as 2 funções dentro do corpo de Cristo. Mais adiante até nós vamos ver um pouco a respeito. Os dons ministeriais vêm de alguém que exerceu esses dons. Isso aqui também é muito interessante e muito importante que os irmãos assim peguem isso, gente. Porque a experiência vale muito. Os mais novos precisam ser humildes ao ponto de entender que a experiência traz recursos para que se possa trabalhar. Sabe, gente? Sabe por que Jesus distribuiu os dons ministeriais e ele entregou lá uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Sabe por quê? Porque ele fez tudo isso. Ele foi o único preparado, o único que exerceu todos os ministérios foi Jesus. Nós vamos ver isso dentro das Escrituras, né? Para Jesus ter essa autoridade de dar esses dons aos ministros, ele precisou passar pela experiência de ter vivido de forma profunda esses ministérios. E isso aqui também, gente, se aplica à vida das mais novas. Diz a Bíblia que as mais novas precisam aprender com as mais velhas em como cuidar de sua casa. Às vezes pega, nada contra, né? Procurar um psicólogo, alguém lá que é dessa área, mas às vezes pega alguém, confia só naquela, não pega alguém da igreja, tem experiência. E já viu a criancinha que já chorou a noite inteira, dor de barriga, né? Aquela coisa, tanta dor da manha. Antigamente tinha muito manhatite, né? Manhatite e colotite, né? Tinha muito aquilo. Hoje está pior, né? Hoje está pior. Mas tinha muito manhatite, né? O que ele tem? Ele tem colotite. Colotite. Está deitado, berrando, aí tinha que pegar no colo. É colotite, ia pegar no colo, dar uma sacudinha e ficar quietinho. Já sabe de colocar. Bom, vocês já conhecem isso, já sabem disso, né? É assim que funciona. Então, isso é palavra de Deus. As mais novas devem aprender com as mais velhas como deve se comportar. E geralmente a coisa não funciona assim, né? Procura-se às vezes experiência de gente que às vezes não tem experiência. Tem na formação e tal, mas não tem aquela experiência legal para cuidar. Então Jesus, irmãos, ele foi preparado. Olha só, Hebreus 3:1. Jesus é chamado de apóstolo. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial,
considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então Hebreus mostra como Jesus viveu essa função de apóstolo. Ele teve autoridade e teve como ensinar, né? Como enviar os apóstolos, escolher os apóstolos, separar para o apostolado. João 20:20, dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor ali ressuscitado, né? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Falando com os seus discípulos. Ali, quando os discípulos estavam trancados, né? Trancados, com as portas cerradas, com o medo dos judeus, ele entra, mostra a mão, nosso lado e fala, né? Pai me enviou, eu envio vocês também. Então está ali o ministério apostólico, muito claro, porque ele teve experiência e viveu aqui. Ministério profético. Quando nós olhamos em Atos 3:22, nós vemos a relação de Jesus com o ministério profético, quando é dito assim: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus, disse Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis a tudo quanto ele vos disser. Glória a Deus. Aí quando o apóstolo Pedro levanta na segunda vez para pregar, porque ele prega a primeira vez, 3.000 almas se convertem, pois a partir do momento daquele coxo que é curado, e ele é levantado novamente para pregar, ele usa esse texto para falar que Moisés havia dito, né? Havia dito que seria levantado Jesus para trazer para eles a libertação e a salvação. Claramente isso é mostrado, né? Pedro, após a cura, ele faz isso. Ele menciona Moisés. Vou dar uma corridinha aqui. João 6,14, vemos uma declaração que coloca Jesus como reconhecido no cumprimento da palavra dita por Moisés, né? 6,14, João: vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ele se referindo àquilo que Moisés havia dito. Então ele tinha autoridade para isso, né? Mateus 4:23 nos mostra Jesus vivendo o ministério evangelístico, quando ele percorria por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Lucas 4:18, Jesus abre o livro da profecia e ele fala ali o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus reconhece uma atuação divina, sobrenatural, para que atuasse dentro daquele ministério evangelístico. Hebreus 2:3 nos mostra a palavra que a salvação foi iniciada pelo Senhor. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, sendo anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então, como Jesus teve experiência com o evangelismo, ele pôde trabalhar, né, nessa questão de auxiliar os apóstolos e os evangelistas. Ministério pastoral. Quem conhece o texto lá: eu sou o bom pastor, aquele que entra por mim encontra pastagem, que entra por outra porta, ladrão e salteador, né? Quem que não conhece esse texto que Jesus fala a respeito disso? Ele mesmo se intitula como bom pastor. Então ele tinha condição de ser o pastor que iria delegar, né, dar autoridade para os demais serem também pastores. Hebreus 13:20 é declarado que ele é o grande pastor das ovelhas. 1 Pedro 2, versículo 25: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ainda 1 Pedro 5:4 nos fala do supremo pastor. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então Jesus, pastor dos pastores. Então nós vemos ele como apóstolo, vemos ele como profeta, como evangelista, como pastor. E no ministério de mestre, o que falar de Jesus, gente? Diariamente, 19:47, diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. As autoridades de Israel, por conta da popularidade de Jesus, eles tinham inveja dele, perseguiam a Jesus.
Porque quando Jesus fazia o discurso, dizia que ele tinha autoridade, porque ele não era como os religiosos daquele tempo, né? Mas ele falava como quem tinha autoridade. Era assim, né? Então, após a sua morte, a ressurreição foi escrita em Efésios 4, ele, aquele que desceu, é o mesmo que subiu, né? Já falei disso. Quando foi consumado a obra da redenção, foi que Jesus distribuiu então esses dons. É interessante também algo para entendermos que o ministério profético na antiga aliança, ela meio que conduzia o povo, né? Direcionava o povo. E no ministério profético no Novo Testamento aparece muitas vezes ele indicando o que vai acontecer. Inclusive quando Paulo vai para determinada cidade, que o Espírito fala que ele ia sofrer lá cadeias, tal, né? E o que Deus usa ali, o apóstolo Paulo, alguns acabam dizendo hoje que Paulo deu um vacilo ali, porque Paulo ele foi para lá e não tinha que ir, ficar quietinho, não, mas a profecia era em cima daquilo que ia acontecer, né? Estava determinado. Então, e na antiga aliança, algumas vezes nós vemos o profeta sendo usado para dirigir, para conduzir, né? Para um determinado lugar diferenciado. Por que isso? Não sei, mas isso aconteceu. É só vocês analisarem, vocês perceberão. A característica do ensino não se igualava ao ensino dos sacerdotes, mas Jesus ele era diferenciado porque ele não só falava, mas ele praticava o que falava. Isso é muito importante. Por que Cristo concedeu esses dons? Para ajudá-los no aperfeiçoamento e crescimento. Nós vimos isso. Quando falamos de dons ministeriais, não estamos falando a respeito de um título a ser defendido, um cargo, para que sejamos considerados maiores, mas sim para trabalharmos na edificação do corpo de Cristo. Isso aqui é importante que entendamos, né? Não é o ministério, não é a função, não é o cargo que eu exerço, mas sim a função, aquilo que faço. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muita gente sendo usada por Deus, muita gente sendo usada por Deus, que não estão sentados nas primeiras cadeiras. Tem muita gente. E é o final que vai definir, gente. Se Deus deu, Deus deu. Então sempre faça. Tem alguma coisa a ser feita? Faça. É Deus que está dirigindo, é Deus que está conduzindo. Não é o cargo, mas é a função exercida. Faça com amor, porque com certeza isso terá recompensa, né? Agora é claro que Deus pode trazer uma conclusão, pode trazer algo que o coração deseja, né? Da mesma maneira que eu falei para os irmãos, peça a Deus sabedoria que a todos dá liberalmente, a ninguém impropera. Então peça a Deus, Senhor, quero isso, mas tome cuidado com o cargo. Tome cuidado, tome cuidado, porque não estou querendo derrotar ninguém aqui, mas tome cuidado com o cargo. Eu sei o que eu estou falando. O problema de muita gente é usar então o ministério como cargo. Isso não é bom, né? Não, eu tenho que ser, né? Eu tenho assim, muita coisa para falar, mas eu não vou falar aqui, né? Muita coisa que eu vi. E ainda acaba presenciando, né? Agora, exemplo para nós, João Batista. Ô João Batista, meu pai era João Batista, eu sou Gilmar Batista. E eu quero me encontrar com meu pai, dizer, meu pai João Batista. Foi muito bom, né? O Senhor tem colocado o nome de Batista, né? João Batista, gente, nós vemos João Batista, capítulo 19, é lindo isso aqui. Entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele, ninguém foi maior que João Batista. E os caras chegaram nele, pensaram que ele ia dar uma carteiradinha. De gente, carteiradinha é gostoso, vamos dar uma carteiradinha de vez em quando. Às vezes você vai no hospital apavorado, você sabe como depressa, embora que tem alguns hospitais que travam a gente, né? Deixa ele lá na adolescente, deixa ele na 2 horas. Acontece isso. Mas carteiradinha é bom, né? O ministério da gente é gostosinho. Eu nunca dou carteirada. Eu chego e falo assim, quero visitar fulano e tal. Aí de imediato falo, o senhor fica esperando lá, que a visita está longa. Eu falo, não, aí, né? Forçado pelas circunstâncias, assim, com muito prazer, eu falo, não sou pastor. O senhor, por favor, dá a carteirinha, tá gostosinho, dá a carteiradinha ali, né? E entra lá pra dentro, tá beleza, né? Teórica é gostoso fazer isso, né? Aliás, é gostosinho, né? Mas primeiro eu tento entrar no terminal de visita,
Igual que não deixa a gente entrar no deserto. Eu com carteiradinha, às vezes não deixa, não. É complicado. Mas quiseram assim ver se João Batista ia dar uma carteiradinha. Ele podia falar, não, eu sou profeta. Eu sou João Batista. Ele podia fazer, mas não fez isso. Ele não pensou, ele não olhou no cargo que ele exercia, naquilo missão. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele diz assim: esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para variar, para lhe perguntar: quem és tu? E confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Olha só. E ele respondeu: não. Aí disseram: quem tu és então? Esperando a carteiradinha, né? Quem tu és então? Eu estava acostumado com aquilo, né, gente? Quem és então? Para que demos respostas daqueles que nos enviaram. Os religiosos querem saber quem é. Quem é você? Com que autoridade fazer isso, né? Ele simplesmente diz: eu sou a voz. Aleluia. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Só isso. Seja a voz do Senhor, sabe? Cumpra a sua missão sendo voz. Não precisa da carteirada, só se for para o hospital, que não está agendando. Mas faça como João Batista. João Batista deve servir para nós lição, né? Nós não precisamos procurar palanques, procurar os primeiros lugares, né? Quando chegar no lugar, não procure os primeiros lugares, né? Jesus ensina a respeito disso, né? Palanques, mas sim sermos voz profética para o mundo caído. Então, o objetivo dos ministérios, irmão, nunca deve ser para se medir uns com os outros, né? Nunca. Vocês se lembram que os discípulos, quando a Bíblia fala, o texto fala lá, que os discípulos estavam discutindo entre eles sobre quem era o maior? Quando eles estavam discutindo, assim, segundo consta a história, que eles estavam mesmo acirrados. Era uma discussão, era um negócio feio. Né? Um dos evangelhos cita isso, né? Eles estavam ali numa discussão calorosa. Mas o Senhor diz: entre vocês não é assim. No mundo é assim, mas entre vocês não deve ser assim. Né? O maior é aquele que é certo, o maior é o menor, o menor é o maior. É assim. É isso? Justificam-se essa visão, 2:20, onde é dito que o fundamento já foi, né? Acabou o fundamento dos apóstolos. Efésios 3:20, eu falei sobre alguns que dizem que agora já não precisa mais apóstolos e profetas, mas eu já falei aqui a respeito disso, né? Embora eles tenham trazido o fundamento, mas os profetas ainda existem porque nós não atingimos a estatura de varão perfeito. Ninguém tem direito de dizer, os dons cessaram, devemos sempre acreditar. Apocalipse, por exemplo, quando fala, voltando ao apóstolo, né? Apocalipse 2:2, o Senhor fala para a igreja, né, que eles iam tomar cuidado com os falsos apóstolos. Então, se Apocalipse, que foi depois do fundamento ter sido estabilizado, ser colocado assim, Apocalipse deveria analisar quem era apóstolo bom, quem era apóstolo ruim. Então é porque havia apóstolo já naquele tempo também, o fundamento já tinha sido lançado. Então ali, Apocalipse 2:2 é dito, né? Então você tem que analisar os falsos apóstolos, vai surgir falsos apóstolos. Então a definição deve ser que os dons ministeriais são para os dias de hoje, porém os falsos devem ser assim, deve ser excluído, né, da nossa agenda, né? Não chamar nunca um falso e orar por ele, né? Porque vai existir isso. Por haver abuso, haver mentira, nós não podemos generalizar, tá certo? Bom, como todos fazem, né? Eu estudei e eu vi lá um exemplo de ministério, só para encerrar mesmo, exemplo da mão, como quem ali está ali, né? Exemplo da mão, está ali, acho que era uma coisa, exemplo da mão, né? Apresentado, se você vai pegar estudo sobre ministério, você vai ver, né, que os ministérios, tem o ministério representado na mão, né? Que o dedão é o dedão que toca, então é o apóstolo, né, que toca todos os dedos, né? Mesmo o dedo ter meio cravado, ele toca, né? Toca em todos. Aí tem esse dedo que é o indicador, que é o profético, né? O profeta que indica, né? É isso, o Senhor, tá. E tem esse que é o maior, que é o evangelismo, né? O evangelista, representando o evangelista, esse dedo.
e é que é bem abrangente, né, que vai bem longe, vai mais longe do que você pensa, e tem esse, o dedo onde nós fazemos a nossa aliança, né, temos a nossa aliança. Alguns usam anel, outros não usam anel, mas tem aliança, né? Aliança para sempre, né? Com Jesus, e com a esposa. Então é o pastor, né? O ministério de pastor, que ele tem aliança com a igreja, não abre mão. Ele não é aquele que vê o lobo e foge, mas ele vai para cima do lobo, né? E esse dedinho mindinho, né? Que representa então o mestre, que entra nos mínimos detalhes, que trata assim, de minúcias, de coisinhas que nós conversamos outro dia, né? Poxa vida, o mindinho ele entra até na orelha, né? Ele entra lá no lugar que a gente não consegue entrar. É o mindinho, né? Então ele representa o mestre. Então a figura da mão é importante que vocês gravaram, tá bom? E no mais, glória a Deus, falei aqui 1 hora e 2 minutos. Oh, acho que eu bati no recorde. Que delícia. Amém?